Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, amantinhos e amantinhas do Byte Furado. Estamos aqui novamente para mais um episódio. Hoje, nosso episódio 128, vamos falar sobre a série The Witcher. Na verdade, sobre a segunda temporada. Já fizemos um episódio falando da primeira e agora vamos falar da segunda temporada desta série aí que os caros baitinhos gostam. Estamos presentes eu, Dark Rising, meu querido Fink. Eu. E o meu querido Thomas. E aí? Então aí, reunimos a moçada do bem aqui para falarmos sobre o bruxão, o Superman cabeludo. E se você gosta de The Witch e ainda não assistiu a segunda temporada, fique sabendo que nós vamos falar hoje com spoiler, tá? Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Então, tome aí os devidos cuidados para não levar um spoiler, porque hoje a gente vai adentrar aí nesta segunda temporada do Bruxão. E de início, né, vamos fazer ali um resuminho, pensar um pouco o que aconteceu na primeira temporada. Então, se você ainda não assistiu, fique à vontade para receber os spoilers, mas você foi avisado e avisada. Então, The Witcher é uma série de televisão de drama e fantasia, criada por Lauren Smith Isrich, baseada na série de livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski, e se situa em uma terra fictícia de inspiração medieval conhecida como O Continente. The Witcher basicamente explora a lenda de Geralt de Rivia e da princesa Cirilla, que estão ligados um ao outro pelo destino. A série é estrelada pelo Henry Cavill, o nosso famoso Superman, né? o bruxão montador de computador. Também temos a Freya Allan e a Anya Chalotra. Bem, na primeira temporada, que contou com 8 episódios e teve seu lançamento lá em 2019, né, 20 de dezembro de 2019, nós tivemos uma temporada baseada nos livros The Last Wish, né, O Último Desejo, e Sword of Destiny, né, Espada do Destino, que são coleções de contos que precedem a saga principal. Então, nós abordamos um pouco disso no episódio que a gente falou sobre The Witcher, que essa primeira temporada ela foi ali baseada nos contos, então por isso mesmo teve aquela pegada meio que fora de uma linha do tempo padrão, né? Não foi linear. E a gente, às vezes, fica um pouco confuso com as histórias ali, porque uma hora conta uma história que está em certo ano, depois vai pula para outro ano, e só no final a gente consegue compreender, né, o que aconteceu. Então, a primeira temporada nós gostamos, comentamos, fizemos um episódio muito bacana do Byte Furado. Vamos deixar na descrição desse episódio o episódio para a primeira temporada, se você quiser ouvir também. E hoje nós vamos explorar essa segunda temporada, que foi lançada em 17 de dezembro de 2021. Então nós tivemos aí basicamente 2 anos, né, de uma para outra. Uma foi lançada em 20 de dezembro de 2019 e outra em 17 de dezembro de 2021. Uma demora aí que deixou os fãs bem ansiosos, né? Nós tivemos problema de pandemia, então houve uma série de atrasos. Mas chegou aí agora no final do ano, né? O presente de Natal aí pros geekers. E a gente sabe também que The Witcher, né, é muito mais conhecida, na verdade, pela série de jogos. Então, muita gente já estava ansioso antes mesmo de lançar a primeira temporada. Eu acho assim que a maioria gostou, né? Pela receptividade do público foi por ter aprovado a primeira temporada. E a segunda estava com a expectativa lá em cima para o que seria essa segunda temporada que nós vamos comentar aqui hoje. Então, né, The Witcher foi lançado pela Netflix, é uma produção ali original da Netflix. E já temos uma renovação para a terceira temporada. Então, bacana, né? Já temos aí a confirmação da terceira temporada. Também tivemos um filme de animação, né? The Witcher, Nightmare of the Wolf, que foi lançado em 23 de agosto de 2021, lá na Netflix. E logo ao final da segunda temporada de The Witcher, nós temos ali um trailer, né? Falando da nova minissérie prequel, né? Que vai ser lançada agora em 2022. The Witcher Blood Origin, né? A Origem do Sangue. Então, mais uma série aí derivada que vai contar anteriormente a essas aventuras que a gente tem presenciado na primeira e na segunda temporada de The Witcher. E aí, basicamente, na primeira temporada a gente começou a compreender o que era esse bruxão aí, né? Ele é um tipo de mutante que teve um treinamento especial. Nós vamos
vendo aquelas histórias, né? Basicamente 3 histórias, que são as histórias do Geralt, né? E ali junto com ele começa a andar o Bardo. E também nós temos a história da Cirila, e só ao final que eles vão se encontrar da primeira temporada. E também a história da Yennefer de Vengerberg, né? Então nós temos essas 3 principais histórias que a gente vai assistindo ali na primeira temporada, e depois elas vão se intercruzar, e a gente vai entendendo mais ou menos em qual tempo, né, cada história se passa, porque principalmente aqui a Yennefer, né, e o nosso querido Geralt, eles são velhos, né, eles têm uma idade avançada, então tem aí uma passagem de tempo muito louca também. E hoje nós estamos reunidos para falar da segunda temporada, né? Então nós tivemos uma série de acontecimentos na primeira. Na segunda a gente meio que já começa vindo ali dos acontecimentos da primeira temporada, em que já no primeiro episódio, né, da primeira temporada, nós temos um episódio intitulado Um Grão de Veracidade. Então nesse episódio nós vemos ali que aquela guerra que se travou, né, na primeira temporada, os reinos do norte conseguiram resistir ao ataque de Nilfgaard, e muito por conta da Yennefer, né, que soltou aquele poder de fogo e foi muito alucinante, digamos assim. E nós também tivemos ali o encontro, né, do Geralt com a Ciri, em que ela já pergunta quem é a Yennefer, né? Então também outra coisa interessante da primeira temporada que a gente já tem aqui nessa segunda temporada, comentando um pouco, a gente já vem tendo um pouco das respostas do que aconteceu já depois daqueles fatos da primeira temporada, que terminam ali meio que se a gente saber algumas coisas como elas vão acontecer, né? E aí, caros Baitinhos, Fink e Thomas, o que vocês acharam dessa minha introdução e da primeira temporada? Pra gente, antes da gente iniciar propriamente assim a segunda, o que a gente pode falar desse primeiro episódio, em que já é diretamente, né, uma continuação do que veio acontecendo ali no final da primeira temporada? Bem, eu acho que já temos ali como tradicional uma continuação direta, porque é quase que a cena que termina ali é a cena que começa no outro, e já temos logo em seguida já mostrando a visão que a Ciri teve no final da primeira temporada, né? Que ela vê o Geralt indo lá e gritando Yennefer, procurando a Yennefer no campo de batalha, e já é justamente essa cena que a gente começa ali na segunda temporada, né? Dele indo lá e descobrindo que a Yennefer aparentemente está morta. Acho que para todo mundo que acompanha a primeira temporada sabe que Geralt e a Yennefer tem um lance bem complexo, e eles terminam ali de uma forma bem ruim, por assim dizer. Então, acho que ali nesse começo ele já tá meio culpado, né? Se sentindo meio culpado, e chegando lá e descobrindo que ela morreu, acho que a dor no coração é grande, né? Ele passa a levar a Ciri como tudo o que lhe resta. É verdade mesmo, né? E depois que a gente conheceu a história, né, a gente sabe que o Geralt, ele meio que se esquivou, né? Não queria encarar o seu destino, não queria aceitar a Ciri, né? Pra quem não lembra, né, relembrando aí, a questão dele e da Yennefer, né? Eles ficaram juntos lá na primeira temporada. E aí tem toda uma treta. A Yennefer quer a todo custo, né, voltar a ter fertilidade, né? Já que ela fez um feitiço para poder ficar bela, mas perdeu a fertilidade. E uma das coisas é justamente o gênio da lâmpada, né? Então ela quer fazer esse pedido, mas quem, na verdade, tinha o direito de fazer o pedido era o Geralt. E ele acaba pedindo para eles ficarem juntos, né? Algo assim. E depois, quando ela descobre, ela fica com raiva e vai embora, né? Então, ela fica chateada. O Geralt também desconta no Bardo, né? Manda ele embora. Isso é um pouco dessa treta que aconteceu no primeiro. Já sobre a Ciri, ele não queria aceitar o destino, né? Então, ficou recusando aceitar a lei da surpresa, porque ele salva o pai da Ciri. Uma confusão que tem lá quando o pai da Ciri vai justamente pedir a mão da mãe dela. E ele exige a lei da surpresa, meio que na brincadeira, e de repente a mulher tá grávida da Ciri, né? Então ele acaba fugindo, não aceitando muito, e quando ele tenta retornar não dá certo e acaba não achando ela. E aí, meio que nessa segunda temporada, nesse início, ele aceita o destino, digamos assim, né? Aceita que tem que ficar com ela, cuidar dela. Ainda mais, né, como o Fink falou aí, depois que ele chega lá e aí a Yennefer fez esse sacrifício. Pelo menos ele acha, né, que ela morreu. Então é meio complicado essa parte. E ele leva ela para Kaer Morhen, né? Então lá é o Reduto dos Bruxos. Uma das coisas que com certeza os fãs aí queriam conhecer. Como é que era o Kaer Morhen. Os outros bruxos que ainda sobraram lá.
E nesse caminho, ele acaba, nesse primeiro episódio, né? Tem a primeira aventura dele, que é justamente quando ele passa no amigo dele, no Nivellen. E lá ele descobre que esse amigo dele foi amaldiçoado, virou uma besta, né? Uma besta assim, quase tipo a Bela e a Fera, né? E só que na vila, lá perto dessa casa dele, todo mundo morreu e depois o Geralt vai lá descobrir o que que é, e é esse animal que tá justamente hospedado lá com o Nivellen e dá toda uma confusão. Então essa primeiro episódio já é bem... já tem uma ação, já tem uma história ali, já tem uma parte da história do Geralt, né, com esse amigo dele das antigas. Então tem já começa o primeiro episódio bem pesado, né? Tem até ele lutando e usando já os símbolos bruscos, né? Ele usa o escudo ali, né? Ele usa também o porrar, né? Que são os bruscos, interessante. Mostra também a questão das criaturas, né? Criaturas existem no mundo, né? Mais uma criatura ali que ele acaba indo, né? E mostra que as criaturas, elas são bem complexas, né? Elas não são só monstros, né? Tem toda uma complexidade atrás delas. Sempre tá aqui falando da questão das maldições, e é algo meio que, principalmente nos jogos, ocorre muito, né? Pessoas serem amaldiçoadas pra fazer uma coisa com elas. Eu acho que um episódio pra mim que fala muito sobre como o mundo não é preto e branco ali. São tudo em escala de cinza, né? Então sempre tem seus fatos por trás ali, sempre tem uma história por trás ali. E todas as decisões têm suas consequências e nem sempre as coisas são o que parecem. Então, a gente vai, ao longo do episódio, a gente vai descobrindo cada coisa, assim, sobre por que o Nivellen foi amaldiçoado e como o Nivellen e a criatura acabam se apaixonando. E porque o Nivellen foi amaldiçoado também para ficar sozinho, né? Ninguém iria aceitá-lo. E a criatura, justamente, aceita ele e eles acabam se apaixonando um pelo outro. E aí o Nivellen também é amaldiçoado a viver, a ser meio que imortal, né? Então toda vez que ele morre, ele volta à vida. E assim ele tenta alimentar a criatura a partir de sua própria carne. Mas a criatura não consegue resistir a seus instintos e acaba caçando o pessoal da vila. O que é que faz o Geralt acabar por matar a criatura? Então a gente vê ali, acho que alguns pontos principais, assim, de a Ciri vendo tudo aquilo e vendo, e meio que se perguntando por que o Geralt faz isso, ou por que o Geralt está fazendo aquilo, e sem entender realmente as coisas. E no final até ela fica tipo assim, eu não acredito que você fez isso, Nivellen, né? Porque ela tava pensando, eu acho que até a gente mesmo ali, o público, acaba pensando que o Nivellen é uma pessoa até legal, e a gente vai descobrindo ao longo do episódio, né, todas essas nuances. Um ponto também interessante que a gente vê é que nós temos aí a Yennefer, né, que também está incapacitada de usar os poderes ali, os acontecimentos no final da primeira temporada, e ela também vai iniciar a jornada dela em busca de tentar aí rever isso, né? É interessante também. Então são três linhas que é importante já colocar para a gente começar a entender agora essa segunda temporada, né? Nós temos aí a Yennefer que vai essa busca dela de tentar rever seus poderes. Nós temos o Geralt que vai levar a Ciri agora, depois que ter encontrado ela, para Kaer Morhen, para justamente já começar o treinamento dela, de ela virar, né, uma Witcher, uma caçadora de monstros que nem ele. E, Thomas, só retificando aí, né, que na verdade ele não leva ela para treinar não, né? Então, quando ele leva ela, é meio que para proteger ela lá, leva para Kaer Morhen, e ela quer treinar e ele fala que não. E ele só vai treinar ela depois de um acontecimento lá em Kaer Morhen que ele percebe, né, que realmente ela vai ficar mais segura depois que tiver um treinamento, né? E é justamente isso que a gente vê no segundo episódio. E comentando, né, sobre a Yennefer, né? Ela fez o feitiço lá do fogo e depois ela, nessa segunda temporada, ela tá cativa ali da Fringilla, né? Depois as duas acabam sendo capturadas também pelo Filavandrel, né? Que é um elfo. Então, é algo que a gente viu pouco na primeira temporada, os elfos. E é o elfo da canção do bardo. A canção que a gente viu, na verdade, que na primeira temporada é totalmente deturpada, né? Não falava nada da verdade na canção. E é engraçado essa parte. Só que o Filavandrel, né, que era o chefão, ele já não é mais chefe, né? Mas os elfos estão mais reunidos e eles estão formando ali, eles têm um grupo forte e já capturam a Fringilla e a Yennefer, né? Então, esse é um pouco dos acontecimentos da Yennefer, que ela fica nessa... Ela tem nessa temporada uma história ainda própria dela, né? Que depois se cruza com o Geralt, mas fica nesse tormento aí de uma temporada que ela está sem poderes, né? E o Geralt leva a Cirilla pra Kaer Morhen, né? E chegando lá, o pessoal tá fazendo festa, a gente conhece os outros bruxos, né? E é interessante que o Eskel, né?
ele chega atrasado lá na reunião deles lá e ele brigou com um monstro, um Lash. E depois ele acaba se transformando no Lash e isso gera uma série de problemas ali dentro de Kaer Morhen que eles vão ter que enfrentar. E em última análise, né, assim, o Geralt tem que matar ele porque ficou entre a vida dele e o do Vesemir. Então, outro personagem que a gente estava esperando muito de conhecer, né, o Vesemir, que é o mestre aí do Geralt, a gente viu sendo bem representado, eu acho. A gente já conhece ele aí no segundo episódio e é muito bacana, eu achei que ficou bacana pra caramba. E depois desse problema com o Lash, o Geralt percebe que não é tão seguro lá em Kaer Morhen, né? E aí sim que ele vai pensar em treinar a Ciri. Então, de primeira tem aquela relutância dele depois que ele aceita treinar ela. Ali eu acho que nós temos realmente um momento bem interessante. A gente vê os bruxos e, inclusive, a Ciri até pergunta, né? Quantos de vocês têm? E ele responde que são 20 e poucos, né? Não lembro agora o número exato. Mas a gente vê como os bruxos estão se acabando ali, né? Eles são meio que uma espécie extinta, por assim dizer. E eu não lembro se é ele ou se é o Vesemir que fala sobre como eles não têm mais a poção para fazer novos bruxos, então por isso que os bruxos estão se acabando. E em contrapartida nós temos a Yennefer e a Fringilla junto com a Itilene, que revelam que as três têm sonhos meio que proféticos, têm visões e que levam elas a um túnel debaixo de um altar que acaba levando elas para uma cabana. Cabana essa onde elas acabam tendo mais outra visão e onde cada uma tem uma visão meio que específica, né? Cada um acaba vendo uma pessoa. E a Yennefer acaba vendo a Tissaia mais jovem, a Fringilla vê o Imperador Emhyr e a Francesca vê Itilene. Opa, confundi aqui. O nome da elfa era Francesca, não Itilene. E aí ela acaba vendo a Itilene, que é meio que uma elfa profeta que já está morta. Então, esse ser ali que traz essa visão para elas, promete coisas que elas querem e em contrapartida elas só tem que fazer certas coisas, né? Tem que fazer certos objetivos, cumprir certos objetivos. E assim elas terão o que querem. Que no caso seria a Yennefer ter sua magia de volta, a Fringilla ter o fogo branco se espalhando, né? Ter o Império de Nilfgaard ali dominando. E a Francesca seria o nascimento de novos elfos, porque já tem tempo que não nasce nenhum elfo. Voltando para os bruxos, eu acho que nós temos ali momentos bem interessantes. A gente vê essa interação entre os bruxos ali. A gente vê que muitos deles são como irmãos, e até porque todos eles ali foram treinados pelo Vesemir, criados pelo Vesemir, e que foram... O Vesemir basicamente é o bruxo-chefe que sobreviveu à invasão. Então, ele acabou treinando as crianças que conseguiram sobreviver. E aí o Vesemir acaba meio que com uma figura de pai, o paizão, e todos os outros são como filhos para ele ali. Sem falar que ele tem uma experiência muito grande, né? Principalmente em lidar com esses tipos de criaturas aí, né? Por ser um dos Witchers mais velhos, né? Ele tem uma experiência muito grande, né? E sempre tá buscando ali, né? E desenvolver as habilidades deles também para que eles consigam também lidar com as adversidades, né? Isso é interessante também. Falando nisso, algo interessante que eu vi na curiosidade na web, que as pessoas meio que perguntavam assim, por que o cabelo do Geralt é branco, né? Sendo que ali, quando a gente tem aquela reunião de bruxos, não tem mais ninguém, hein? Além do Vesemir, né? E que tem o cabelo branco. É por causa da idade dele? E embora ele seja velho, e realmente, se fosse pela idade, ele teria realmente cabelo branco, o cabelo branco dele é justamente a representação de que ele é um dos bruxos mais fortes. É uma das consequências que ocorre no ritual de se transformar em bruxo. Tem que era estresse. Também, mas esse cabelo branco dele é justamente uma dessas... Vou dizer uma sequela. Pô, o cara é sequelado, mano. E aí, então, embora ele também seja bem velho, ele tem pelo menos uns 90 anos ali. Pô, tá bem conservado. É por causa que os bruxos, eles envelhecem mais lentamente. Consequência também do ritual. Bacana, né? E daí a gente vai pro terceiro episódio, a Ciri começa o treinamento dela, né? Que é bem complicado e difícil. Lembrando que antes ela era uma princesa, né? E não tinha esses treinamentos. E agora ela vai ter que manejar a espada, melhorar a aptidão e a agilidade dela. Enquanto os outros bruxos ali meio que ficam, pelo menos a maioria, né? Tem um ou outro que gosta mais dela, assim, mas ficam ali meio que no pé dela, né? Ela começa a treinar e tal. Eles começam a descobrir um pouco sobre a própria Cirilla, né? Cai o sangue dela ali, começa a nascer umas flores muito antigas que só nascem com sangue dos anciões, né? Com sangue antigo.
E aí a gente começa a entender um pouco dos poderes da Cirila, né? A gente também vê a questão dessa preocupação do Vizemir, né? O Vizemir, ele sempre busca entender os motivos, né? A gente já falou no episódio anterior que um dos Witchers ali morre e ele começa a investigar ali o motivo, né? De ele ter morrido daquela forma, né? E nessa investigação de ele ir lá todo dia, ele vê que tinha um lugar lá, um local onde a Cirila tinha se machucado, né? Tinha caído sangue dela. E ele acaba vendo essa questão. E nós também temos a adição aí da a Triss, que é uma outra, né? Ela é muito, muito conhecida aí no ambiente do The Witcher também, né? A Triss ali aparece ali também, ajudando ali no desenvolvimento da Yennefer, né? E aí a gente vai continuando a história seguindo esses três fluxos, né? Nós temos aí essa questão daí com o que tá acontecendo em Kaer Morhen, nós temos lá o que tá acontecendo com a Yennefer, né? E nós vamos vendo ali também acompanhando alguns acontecimentos da parte De Nilfgaard. Isso, de Nilfgaard ali, justamente com os elfos ali que começam a fazer uma aliança, né? Os elfos e o Nilfgaard fazem uma aliança para de proteção e alguns elfos estão se deslocando para esse local, né? Por conta da proteção, que muitas pessoas acabam matando e fazendo qualquer coisa com os elfos ali, são bem excluídos nesse sentido. E nós temos ali a Yennefer tendo que provar que ela ainda era fiel, né, à Irmandade, né, então ela tinha que executar um dos prisioneiros lá para provar que ela ainda era, né, uma pessoa de lealdade, né, digna de respeito ali da Ordem dos Magos. Cara, essa aí é uma parte que até hoje eu não entendi porque que ela libera o Cahir, né? Acho que é só porque ele era um personagem importante aí. Porque se ela quisesse fugir, era só ela ter fugido em vez de ter libertado o cara na frente de todo mundo, né? Eu acho que, assim, ela tentando libertar ele daquele jeito, garantia que ela continuasse viva. E justamente ela queria ir ver com os elfos justamente uma coisa que ela estava atrás. Porque se ela tivesse ficado, ela ia ficar presa lá pelo que ela tinha observado. Eles não iam deixar ela mais ela sair por ela nenhuma missão, porque ela não tinha mais poderes. E ela estava atrás disso, ela queria o poder dela de volta. E ela fugindo com ele garantia a proteção do outro reino e que ela poderia averiguar como é que ela poderia conseguir ter os poderes de volta, né? Se ela tivesse executado o cara. E também ia cair contra os princípios dela, né? Executar alguém para provar que ela era fiel, ela já foi fiel de ter voltado. Então, ela podia simplesmente deixar que todo mundo pensasse que todo mundo tinha morrido dela e seguir a vida dela. Pois é, um dos motivos do Vesemir estar pesquisando a morte do Eskel é porque o Eskel foi infectado pelo Leste, algo que não deveria acontecer. Então é algo estranho, e aí ele começa a justamente fazer essa pesquisa e por que essa coisa está acontecendo, né? Com isso, eles começam a descobrir certas coisas interessantes ali sobre esses monstros, né? E inclusive o Geralt vai atrás do Leste, e quando ele está lá enfrentando o Leste, e assim, pra mim parecia que eles estavam bem rodados ali no meio da floresta, enfrentando um monstro que é uma árvore que controla plantas. Parecia super mal pra mim. Aparece um novo monstro, e um Myriapod, que é um monstro parecido com a centopeia, que mata o Leste e começa a perseguir a Ciri. O Geralt e a Ciri meio que faz uma troca de sinal ali bem discreta, tipo um pisca pro outro, e a Ciri acaba correndo do monstro, atraindo o monstro para um penhasco, onde o Geralt pula no monstro e mata ele com a espadada. Espada de prata. Foi uma cena legal, a cena foi bem legal. Voltando ali pra Nilfgaard, nós vemos a Francesca grávida e, como eu falei, faz tempo que não temos um bebê elfo e então tá todo mundo ali preocupado com essa gravidez, se vai dar certo ou não. E meio que toda essa junção, essa aliança entre Nilfgaard e os elfos depende dessa gravidez. Se não der certo, é muito provável que os elfos desistam. Em contrapartida, a gente vê também que, por conta disso, os elfos estão indo ali para onde ficava Sintra, né? Aonde é Sintra. E, em contrapartida, nos outros reinos, os outros reinos estão atrás dos elfos, querendo, assim, acabar com eles. E não permitir que eles vão para Sintra. Justamente eles querem acabar porque eles fazem essa aliança com Nilfgaard, né? Então eles veem ele agora como inimigos, né? Então eles acham que todos os outros que estão nos outros reinos, os outros elfos, são espiões ou alguma coisa do tipo, né? Então cria-se esse ar aí de intrigas, né? E eles acabam fazendo esses ataques que forçam eles a justamente migrarem, né? Eles têm que migrar porque senão vão morrer. O que acontece no episódio 4 é que eles começam a descobrir melhor, né? Todo aquele contexto, e descobrir um pouco do que está acontecendo, a questão dos monólitos. Então,
questão que uma dessas investigações que eles fazem, né, o Vizimir já verifica ali, né, essa questão do sangue, que seria uma chave para justamente eles conseguirem fazer outros Witchers, né, que eles não poderiam fazer devido à mutação, né, que é tão forte que eles não perdem a capacidade de procriar. E com essa questão do sangue da Ciri aí aparecendo e tendo todo esse poder bruxo, isso acaba que dando uma luz para eles, né? Então é algo interessante ali, né? Mostra essa parte que eles, os The Witchers não são só lutadores natos, né? Não tem as habilidades de luta e tudo mais. Eles são pessoas que investigam, analisam, né? Tem uma parte ali daquela ciência meio alquimista ali que eles fazem, que envolve as poções que eles utilizam para enfrentar os monstros, né? Então tem toda essa parte aí do conhecimento adquirido que eles vão absorvendo sobre monstros, sobre tudo, né? E isso é interessante também mostrado ali. Pois é, eu acho que é algo que ficou bem mais presente nessa temporada. Toda a temporada foi justamente essa questão das poções, né? Então, em todos esses episódios, eu acho que teve pelo menos um momento que o Geralt teve que tomar uma poção. E justamente porque nós também temos mais batalhas contra monstros. E toda batalha contra monstro, ele está tomando poção ali. Devo dizer que a maquiagem também ficou bem legal. E embora quando a gente começou a primeira temporada, a gente começou a achar estranhos os olhos. Parece que os olhos pelo menos do Geralt, ficaram mais amarelos, não foi, Raiden? Tô lembrando não. Eu sei que, digamos assim, parece que ele mudou de fase, né? Ele upou nessa segunda temporada, já que na primeira ele era mais, tomava poção ali e ia mais pra porrada mesmo, no sentido físico, assim, né? E nessa segunda temporada a gente já vê a partir do primeiro episódio que ele começa a usar mais seu poder, mais feitiços, mais coisas, né? Então, até mesmo esse escudo que ele começa a usar, são coisas que, digamos assim, evoluíram aqui nessa segunda temporada, né? Estão mais presentes, ele tá mais upado, né? Eu acho que é justamente uma dessas questões. Aparentemente ele não usava tanto contra humanos, né? Ele usa mais contra monstros. Essa é a visão que eu tenho ali. Ah, pô, mas na primeira temporada ele enfrenta monstro, ele enfrenta um monstro, Mas ele usa também o escudo quando ele tá enfrentando aquela Banshee na primeira temporada. No caso, os símbolos para a gente ficar familiarizado aí, né? Uma curiosidade aí, nós temos Ard, que é uma técnica de empurrar, aquela que derruba e empurra as coisas, o Ard. Nós temos o Igni, que é o que incendeia os objetos ou adversários. Nós temos o Irden, que é uma armadilha que imobiliza os inimigos. Temos Ken, que é um escudo, né, que fica no corpo. Se você levar um dano, você consegue absorver esse corpo. Nós temos Axe, que causa confusão mental, né, em alguns casos, e controle da mente, dependendo do tipo de feitiço, também protege contra feitiço. E nós temos o Some, que é utilizado para controlar e colocar os alvos para dormir. Então são esses sinais mais conhecidos aí de magia. Então, mas voltando lá então. Então, dando uma recapitulada aí, o Vizimir descobre que a Ciri tem sangue ancião, e a partir disso pode ser criado as poções novamente, porque era um dos ingredientes que faltava, que era justamente esse sangue ancião. Ali nós temos, na outra linha, Yennefer e Carrie, que depois de escapar lá de toda aquela parte da execução do Carrie, né? Eles escapam juntos e eles estão indo para Oxenfurt, no norte, onde a gente começa a ver justamente todos esses protestos e todos os elfos sendo perseguidos e sendo maltratados, presos e tudo mais. E os elfos tentando fugir ali para Cintra, e Yennefer e o Carrie tentam ir para Cintra também. Então eles meio que começam eles acabam entrando no esgoto, encontrando dois elfos que passam para eles as informações de que tem uma pessoa que pode ajudar nessa transição aí para Cintra. E essa pessoa que eles revelam ser Rochinol, que é chamado de Rochinol, acaba por ser o Jaskier, nosso bardo aí. Dei um trocado pro seu bruxo, vale abundante, vale abundante. Esse não poderia faltar. Aí, finalmente, no quarto episódio, nós temos a aparição do Jaskier, onde é revelado que ele está ali ajudando a contrabandear os elfos para Cintra. E a Yennefer, quando vê ele, obviamente reconhece, né? Eles já têm uma história juntos aí. E ali nós também vemos o Dara, que as pessoas podem lembrar dele ou não, por ele ter ajudado a Cirilla na primeira temporada. Ele era o elfo que está ajudando ela e depois acaba brigando com ela e indo embora. E agora a gente acaba descobrindo ali que um dos reis ali meio que força ele a se tornar um informante. Então ele está ali para ir lá para Cintra como um informante
para esses reis. Na verdade, pro conselheiro do rei, não é nem pro rei em si. Um ponto interessante também que é essa questão, né? A gente vê na primeira temporada que quando a Ciri tá fugindo, né? Como é que é, rapaz? Dara, Tá querendo pegar ela, né? Ela acaba soltando um poder ali involuntariamente. E isso acaba destruindo um dos monolitos, né? E aí Não, é o Cair. Cair, né? O Cair tá atrás dela, ela acaba Isso. gritando. Aí ela acaba quebrando o monolito ali com o poder dela ali. E isso, pela investigação do Gerald, ele acaba que ele descobrindo que isso abriu um portal, né? Para que esses monstros sejam libertados, eles foram libertados a partir desse momento, né? Monstros mais estranhos, né? Que acabam aparecendo, citando justamente esse monstro aí que ataca eles quando eles estão enfrentando o Leste. Pois é. Aí nós temos ali o Jaskier indo ajudar a Yennefer e Dara a ir pro navio, mas quando eles já estão no navio, a Yennefer descobre que o Jaskier se meteu em problemas e ela acaba deixando o navio para ajudar o Jaskier. Já no episódio 5 nós já temos justamente essa questão da Yennefer tentando ajudar o Jaskier, só que ela acaba se metendo em treta e a pessoa que ela pede para ajudar o Jaskier acaba entregando ela para as autoridades, onde ela é pega, presa e vai ser morta. Antes disso, recapitulando um pouquinho, ela ajuda o Jaskier fingindo ser a noiva dele para ele escapar de um mago que controla fogo que está atrás da Ciri. Que inclusive estava preso, né? Ele estava preso ali, né? Que é o Wayne, essa parte do fogo. Ele estava preso e ele é libertado justamente para fazer essa contra a Ciri, né? Capturar ela. Esse Ains está sendo contratado por alguém misterioso que contrata outra pessoa para contratar o Wayne. Então é um mistério total. Quem é a pessoa que está contratando esse cara? Um outro interessante que, a partir desse estudo do sangue, né? A Ciri concorda em criar novos bruxos, né? E se candidata a ser a primeira. E vai ser interessante também, porque vai de encontro com acontecimentos aí do The Witcher, né? Já entrando na parte dos jogos. Alguns acontecimentos ali similares acontecendo fazem que isso aconteça, né? Tanto é que no tão aclamado The Witcher 3, jogos mais dinâmicos aí, que deu todo esse reconhecimento da própria empresa da CD Projekt, né? A desenvolver aí sistemas, ela lá. Tá. Voltando pro Geralt, o Geralt vai se encontrar com Istred pra justamente que, se vocês se lembram bem, é a pessoa que era um mago que era namorado da Yennefer na primeira temporada, antes da Yennefer ficar com o Geralt. E eles estão por lá, indo pra Sintra, onde o Geralt vai visualizar o tão falado monólito que caiu. Só que ao chegar lá, eles estão conversando de boa, né? E falando sobre as perdas, como as coisas acontecem. E aí Istred fala justamente sobre Yennefer, a amada dele que acabou escapulindo por aí, tá perdida. E aí o Geralt finalmente descobre que Yennefer está viva. É aquele momento de revelação, né? Ela tá viva, é? Sem contar que é tipo, você tava com a Yennefer antes, era? Um momento bem... É mesmo? É um momento bem, tipo... o cara fala assim, Yennefer, meu amor, Yennefer. Aí ele olha assim, Yennefer de Vendaberg. Bicalateia, saudade. Yennefer é uma destruidora de corações nessa série, rapaz. Já voltando lá pra a Ciri, e depois ela fala que ela vai ser a primeira bruxa, né? A Triss tenta convencer ela a não fazer esse ritual. E pra tentar convencer ela tenta fazer um ritual de basicamente herança. Não é bem isso o nome, mas ela meio que tentando descobrir meio que a linhagem da Ciri, né? E por que ela tem sangue ancião e tudo mais. E é justamente nessa parte que a gente vê a profecia de Itilene, que revela que vai existir uma criança que terá sangue ancião e que poderá destruir o mundo. Em contrapartida, depois disso, os poderes de Ciri ativam um monólito em Sintra, fazendo aparecer um Shannabog, que depois voa pra longe. Geralt, que tava lá em Sintra, vê esse monstro e pensa, fudeu, ele vai atrás da Ciri. E ele corre para cair e morre. Vale ressaltar nesse ponto que as viagens aí e os tempos ficam bem confusos. Eles acabam viajando muito rápido e indo para um lugar muito rápido e o cavalo acaba aparecendo que nem nos jogos. Ele assovia e o cavalo aparece. Coincidências? Chegando lá em Kaer Morhen, ele chega a tempo de impedir a Ciri de pegar o mutagênico, se tornar uma bruxa, e acaba começando ela a não seguir esse destino e falando várias coisas, tendo aquele papo, né? Sendo paizão. Sendo paizão. Em contrapartida, nós temos ali em Nilfgaard, na verdade em Sintra, o Carrie finalmente chega lá e começa a
falar com a Fringilla e nós vemos ali meio que ele tenta pegar o poder, né? Que a Fringilla aparentemente criou ali depois do que ela conseguiu criar essa aliança com os elfos. E nós vemos a treta começando a surgir ali no meio de Niflheim. Já no caso de Yennefer, que eu deixei aí passado por um bom tempo, eu falei que ela tinha se metido em confusão, acaba sendo presa e o pessoal vai fazer merda com ela. E ela acaba invocando a Mãe Imortal, que é justamente aquela pessoa, aquele ser na cabana, que eu falei lá no episódio 2, na parte do episódio 2. Ao ela invocar a mãe, ela acaba sendo transportada lá pra cabana novamente, onde a Mãe Imortal fala que para ela conseguir os poderes dela de volta, ela tem que entregar Ciri em Cintra. E aí nós vemos mais uma treta surgindo. Essa parte aí é muito doida, né? A gente fica pensando o que é que ela vai fazer, já que durante as 2 temporadas a Yennefer tem altos e baixos, né? Então, a história dela é complicada, né? Ela foi... Vendida. Teve uma história difícil, né? Então, ela foi vendida ali quando ela era criança. Quando ela chega lá pro treinamento, as coisas não começam a dar muito certo. Ela tem os problemas físicos, né? Que ela faz essa feitiçaria para poder mudar a aparência dela e ela acaba perdendo a fertilidade. Então, em muitos momentos da primeira temporada, ela tá meio que em busca de coisas individualistas, assim, né? Muito pensando nela. Isso por essas razões, essas circunstâncias, né, que aconteceram. E nessa segunda temporada, ela acaba também tendo esse ponto, né, que ela meio que, para ela, o que ela tinha de mais importante, precioso ali naquele momento era o poder dela, né? E aí, para ela poder recuperar o poder. E assim, eu acho que a gente também percebe um pouco do que ela passa durante aqueles momentos, né? Quando ela descobre que não tem os poderes e todas as complicações que ela passa, daí ela tenta fugir e ela tenta ajudar o bardo. Então, a gente fica meio apreensivo, o que é que ela vai fazer, né? Ela tá sem os poderes e tal. Então, de certa forma, a gente acaba compreendendo, né, as atitudes dela. Mas nesse momento aí que ela precisa, né, entregar a Cirilla, a gente fica, meu Deus, será que ela vai fazer isso mesmo? Será que ela vai ter coragem e tal? Então, é um ponto ali, um pouco de bola fora que ela dá nesse momento, né? Que ela desiste, digamos assim, na última hora. Realmente muito extenso. Eu acho que a Yennefer realmente teve uma jornada de crescimento bem grande nessa temporada. Mas voltamos a isso depois que a gente terminar, né? A gente tá no episódio 6, então a gente terminou ali com essa questão do Yennefer entregar a Ciri. No episódio 6 a gente volta para o Geralt, que chega lá em Kaer Morhen e leva a Ciri para fora, onde eles são atacados pelo Chernobog, aquela criatura que o Geralt lá... Cara, esse daí foi o ponto baixo da série, hein? Essa luta dele aí foi bacana a luta, mas poxa, mataram a Pótica, foi um negócio que doeu o coração. A Pótica morre numa batalha dele, né? E ele agora vai ter o outro, né? Aqui tá dizendo que é o mesmo nome pra todos os cavalos. É isso que eu ia falar aqui. Ele sempre usa esse mesmo nome, pra justamente não ficar se apegando. Pois é. E aí, isso foi uma das coisas assim que eu fiquei pensando, o cavalo não vai morrer não. Aí quando o cavalo morre, eu fiquei, me enganaram. Eu vejo o cavalo lá no 3, é o mesmo nome, me enganaram. Me senti traído. Mas a série poderia ser diferente também. Extra, mais um otário enganado. 13 pessoas enganadas, 13 pessoas enganadas. Me senti traído. Eu fui tapeado. Como é que mata um cavalo, velho? Botar o meme do pica-pau. Mas aí, em compensação, nós tivemos uma cena de luta bem legal ali. E contra um monstro bem diferente, parece ser feito meio que de pedra. Já... aquela cena foi épica, né? Quando ele mata o monstro lá, é muito doido. Mas porra, o cavalo, mano. Ao mesmo tempo em Kaer Morhen, o Vesemir e a Triss, que estão lá com o mutagênico, né? Criado a partir do sangue da Ciri, são atacados pelo Rins e ele acaba roubando o mutagênico. O que é mais triste ainda é que o Geralt tem que sacrificar o carpeado, né? O Root, o Pot, porque ela está sofrendo lá. Ele sofreu o ataque do monstro, tá muito mal e tá sofrendo. Então a gente vê o Geralt indo lá e sacrificando ele, né? Pra ele não sofrer mais. Acho que isso acaba tornando até um pouco mais triste, hein? A gente pensar ali o que o Geralt está pensando ali, sentindo esse momento, né? O Batalha que ele já tem um tempo. E pensou, vou ter que nomear mais um. Vou ter que nomear mais um com o mesmo nome. Geralt é sacana, ó. Geralt e a Ciri acabam viajando ali pro tempo de Meritelli, que é onde o Geralt aprendeu os sinais de poder e onde ele quer que a Ciri aprenda também os sinais de como controlar seu poder. Eles acabam encontrando a Yennefer lá,
que chega logo depois que eles chegaram. E aí, nós temos justamente uma cena em que leva o nome do episódio, que é Caro Amigo, em que Geralt e a Yennefer estão ali conversando ali meio que intimamente, falando sobre as coisas que aconteceram, e a Ciri chega interrompendo eles e ela fica meio tipo, opa, tô interrompendo alguma coisa. Aí ele vai apresentar ela e chama ela de essa daqui é minha cara amiga, que é justamente uma referência, porque nos livros, aparentemente, o Geralt e a Yennefer ficam trocando cartas ao longo do tempo. E aí, justamente, as cartas geralmente já começam, né? Cara amigo, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, é uma referência justamente a essa trocação de cartas que não acontece na série. Então eles fazem meio que essa referência. E é uma cena, eu acho até divertida ali. Parece aquelas cenas de os filhos encontrando os pais cortejando outra pessoa, né? Sem saber como explicar para os filhos o que está acontecendo. Nós temos novamente uma mudança de ponto de vista ali. A gente vai lá para Nilfgaard, na verdade Sintra. E lá nós vemos a Francesca dando luz com sucesso ao primeiro elfo, nascido vivo em anos. E nós vemos ali uma festa, né? Porque os elfos estão muito felizes, porque faz muitos anos que não nasce nenhum elfo. E também acaba gerando problemas, porque os elfos são felizes, acabam bebendo, enchendo a cara e não ficam. O Carrie não fica contente por eles não aparecerem para treinar no próximo dia. E ele ainda revela que o imperador Emir está vindo para Sintra. As tretas estão rolando ali em Sintra. A gente acaba indo para Istrad, que descobre um duelo entre Ciri e Lara Dorn, uma lendária guerreira élfica. Voltando ali para Yennefer e Geralt, a Yennefer acaba revelando que o Jaskier está com problema, porque tem um mago de fogo atrás do Jaskier, que na verdade está atrás do Geralt, que o Geralt logo associa que está atrás da Ciri. Então ele acaba descobrindo aí sobre a Ciri, que está atrás da Ciri, e ele acaba indo o Ciri acaba aparecendo ali nesse templo, e a gente acaba vendo várias pessoas mortas ali, e ele atacando junto com... Mas ele não está sozinho, ele tem um pequeno grupo de mercenários com ele, e aí nós vemos novamente o Geralt fazendo uma luta épica, né? Como sempre, o cara é o bruxão e luta mesmo. E enquanto isso, o Rince está atrás da Ciri, que está acompanhada da Yennefer. A Yennefer acaba levando ela para um lugar seguro, onde eles trancam tudo para não deixar o Rince chegar, mas o Rince começa a tacar fogo, tentando superar a porta. Nesse momento, a Yennefer dá a ideia, na verdade meio que obriga ali a Ciri a abrir um portal para eles escaparem do mago. E ali ela começa a ensinar a Ciri a como controlar seus poderes. Não, um pouquinho. A Ciri acaba conseguindo realmente abrir esse portal e as duas acabam escapando de lá. Mesmo que no momento final, a Yennefer olhe através da porta que tinha um buraco, porque o Rince tacou fogo na porta, que o Geralt está lá e o Mago de Fogo tinha fugido. Então, deixando claro que a Yennefer está atrás de cumprir seu objetivo de levar a Ciri para Sintra, para entregar a Mãe Imortal. E acho que eu até esqueci de falar, mas é bem interessante que quando ele chega nesse templo, é justamente o momento em que a Yennefer percebe que a Ciri, a garota que ela precisava entregar, era justamente a criança surpresa do Geralt, algo que ela não sabia até então. Então, antes, quando ela simplesmente era para entregar a Ciri lá em Sintra, em que ela pensou que a garota ia acabar morrendo, não tinha tanta importância para ela, mas a partir de então, quando ela percebe que tem ligação com o Geralt, né? É a criança surpresa do Geralt, aí ela acaba ficando meio receosa e acaba pensando uma segunda vez. Mas ela acaba seguindo com essa ideia. E aí no finalzinho do episódio, a gente tem justamente a atriz chegando lá em Aretuza e contando pra Tissaia sobre o sangue da Ciri, que é um sangue antigo. E isso é perigoso, porque o pessoal de Aretuza não gosta de elfo, né? Inclusive eles quase mandaram matar todos os elfos. Bem, a Yennefer e a Ciri, elas atravessam um portal, né? Acabam lá nessa casa onde anteriormente a mulher alocou, né? Ajudou a Ciri. E não sei como, né? Esse mago do fogo aí foi lá e tocou fogo em tudo, cara. Chato do caralho. Depois ela e a Yennefer prosseguem para Sintra, né? Até que no último momento, depois a gente vai ver lá na frente, ela acaba desistindo. Desistindo assim, né? A Ciri lê a mente dela e aí ela acaba desistindo. E o Geralt, ele acaba juntando as peças. O Jaskier fala para ele o que aconteceu, o encantamento que a Yennefer estava falando, e ele acaba fazendo lá a ligação da Yennefer com a Voletmir, né? A Voletmir.
depois dele descobrir essas ligações, né? Ele vai atrás da Ciri e quando ela tá para ser atacada pelo pessoal de Nilfgaard, então ele salva ela e encara a Yennefer, falando que ela não devia ter feito, né? Aquelas coisas que ele ficou decepcionado e tal. E aí, junto com a Yennefer, ele chama pra ir encarar a Volermir, enquanto manda a Ciri voltar pra Kaer Morhen. E aí, quando ele chega lá, na verdade, essa bruxa, né? Essa mãe morte aí, é tipo uma deusa do mal, ela consegue fugir, já que a filha, o primeiro bebê nascido vivo, né? Dos elfos, é o bebê da Francesca, ele acaba sendo morto. E aí, meio que a Volemir, ela absorve essa dor, né? Ela vive de absorção das dores. E ela consegue ter um poder fenomenal para poder escapar daquela casa onde ela estava presa. Então, a Volemir foge. E aí, no penúltimo episódio, a gente vê, né? Ela entrando no corpo da Cirilla, né? E aí, a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Uma coisa que eu fiquei chateado com o Geralt, né? Toda vez ele pegava e falava pra ela ir embora, pra ela sair, pra ela ir não sei pra onde, pra ela correr. Primeiro na parte que eles enfrentam aquele monstro lá na floresta, corre lá, né? E agora nessa parte aí, ao invés de ele ficar com ela e proteger ela, ele manda ela ir embora pra Kaer Morhen. Que justamente é a hora que essa Volemir pega ela, né? E aí, no último episódio, a gente tem ali uma parte muito pesada, porque a Ciri chega lá em Kaer Morhen, já começa a matar meio mundo de bruxo, passa a faca mesmo. O povo tá dormindo lá, ela chega lá matando geral. Matar todo mundo! E aí, o negócio fica pesado. Eles encontram ela lá em Kaer Morhen e começa uma luta muito doida. Ela invoca uns basiliscos gigantes. E nessa luta a gente acaba descobrindo que lá dentro de Kaer Morhen tem um monólito que estava escondido lá no salão principal. Ela consegue desvendar esse monólito lá e começa a liberar esses portais com os basiliscos muito doidos. E começa uma luta muito doida e também meio mundo de bruxo começa a morrer. A gente fica contando, falta quantos pra morrer, porque já morreram um monte aqui. Mas eles tentam libertar ela, né? Sem matar a Ciri, tentam tirar esse demônio ali, essa mãe imortal. E a Yennefer, né? Fazendo assim tentando se desculpar, ela acaba cortando os pulsos ali, falando pra mãe mortal pegar ela, né? Então a mãe mortal acaba indo pra ela. E quando a gente pensa que ela vai morrer, vai dar merda grande. Então, né, a Ciri transporta o Geralt e a Yennefer para um mundo desconhecido, né, onde eles começam a ver a caçada selvagem lá. A Yennefer consegue se curar e quando eles estão para ser pegos ali pela caçada selvagem, a Ciri consegue transportar de volta eles. Eles voltam a Kaer Morhen, a Yennefer recupera os poderes, não está mais com os pulsos cortados e a Volemir, ela acabou ficando para lá, né, se libertou, foi para esse outro mundo. Então eles acabam descobrindo, né, que esses monólitos, na verdade, são como se fossem os portais para outros mundos, né? Existe essa possibilidade de virem esses outros monstros de outros mundos, então são tipo como portais ali. E a Ciri, ela tá meio que tem uma importância muito grande dentro da história, né? Até mesmo porque, como a gente já comentou aqui, tem essa ideia de que ela pode ser uma pessoa que vai trazer o fim do mundo. Então, tem uma parte que, nesse último episódio, né, que o Strahd, ele chega lá, ele é pego pelos elfos, né, e ele acaba falando pra Francesca que a Ciri tem um sangue ancião, que a Ciri tem uma importância, e a Francesca acaba interpretando que a Ciri é a esperança dos elfos, né, de salvar os elfos. E aí, lá em Nilfgaard, chega o Imperador Emhyr, e aí a Cirilla, né, a Fringilla e o Carri tentam passar o migué nele, falar que eles que fizeram um plano para matar o bebê da Francesca, quando na verdade foi o próprio Emhyr que fez esse plano, e aí manda prender eles, e quando ele se mostra ali, ele é o Dune, né, ele é o pai da Cirilla. Então foi uma reviravolta muito doida nesse final. Não sei se o Thomas assistiu o final, mas agora toma. Vive. Então, teve essa reviravolta aí e a gente termina a segunda temporada com essa cacetada na cabeça. Receba! E com o pessoal de Aretusa lá, inclusive a Tissaia, que meio que trai a atriz e revela pro pessoal que a Ciri tem o sangue antigo. E agora eles estão sendo... a Ciri, né, basicamente está sendo caçada e tem uma recompensa pra sua cabeça. Né? Ela tá sendo caçada por todo mundo. Por causa desse sangue dela aí, todo mundo quer, né? Tanto os reis quanto magos. Bem, baitinhos, então vamos para as nossas considerações
considerações finais e notas, né? Eu gostei bastante dessa nova temporada de The Witch. Acho que tem muita ação, muito efeito especial, tem muitas histórias. Desde o primeiro episódio a gente já vê que vai ser uma série que foi levada realmente a sério. Nós temos o Henry Cavill, né, fazendo The Witcher, e realmente ele gosta do papel, se dedica, conhece a história, joga os jogos. Então essa série, ela realmente é uma boa adaptação dos livros, né? A gente sabe que tem aí uma diferencinha aí dos livros, dos jogos, e essa série vem realmente sendo a adaptação do livro, então é uma bela adaptação. E eu gostei dessa temporada, acho que tem muita coisa bacana. O único ponto negativo, assim, foi a morte da Pótica, né? Acho que isso aí foi sacanagem mesmo, devia ter rolado essa treta aí, não. Então a minha nota vai ser uma nota bacana para essa série, que eu tô gostando e já tô esperando a terceira temporada. Vou dar uma nota, pior que eu não lembro qual foi a nota que eu dei na primeira, mas eu vou dar uma nota 9. A série, né, esperada e clamada por colocar um ator extremamente capacitado aí para essa grande protagonista, né? Já vimos aí o teaser de que vai sair mais uma série derivada de Witcher, explicando mais sobre tudo isso que a gente tá vendo agora, né? Que vai ser muito interessante a gente entender tudo do início, que vai ser legal. Então, tô com grandes expectativas nessa série, né? Já estou aguardando a terceira temporada. Série bem divertida, muitas reviravoltas, histórias e tudo aquilo que a gente gosta. Também gosto da série, recomendo, e minha nota é 9. Também gostei muito da série. Acho que, como o Raiden falou, tem muitos. Os efeitos especiais são bem legais, as lutas são. Nossa, eu acho que as lutas são muito boas. Inclusive, eu tava até comentando com o Raiden, a gente tava assistindo outra série depois. Eu tava, depois de assistir o The Witch, essas lutas aí, ainda mais que nem sai sangue ali, cara, nem machuca a pessoa. E lá no The Witch, geralmente eles têm um machucado, tem umas coisas, né? Aí eu fiquei tipo, depois de The Witch, essas lutas não são a mesma coisa pra mim. E tem vários momentos épicos ali, ainda mais da luta dele contra os monstros. Tem momentos muito legais. Eu acho que nessa temporada, talvez, eu acho que realmente tem mais luta dele contra monstros do que na primeira temporada, né? Então a gente acaba vendo coisas muito interessantes. E ali no final, eu acho que realmente a gente tem alguns momentos bem tensos. A gente fica, como o Ryzen comentou, contando a morte dos bruxos. Eu fiquei tipo, mas não vai segurar ninguém assim, cara. E tipo, logo no começo, como eu falei, tinha lá, ele falava que tinha uns 20, mais ou menos. Ele fala uma quantidade meio que exata ali. E, tipo, isso é o que eles esperam que chegue, né? Que é o que saiu no inverno passado. Porque geralmente todo inverno os bruxos se reúnem e caem mortos. E aí é o que tinha saído no inverno passado, depois do fim do inverno passado. E aí é o que eles esperavam que voltassem. Mas nem sempre todos eles voltavam, né? Porque às vezes os caras acabavam morrendo nessas missões por aí, pelo mundo. E aí a gente já vê poucos. E aí logo no comecinho do 8º episódio, a gente já vê uns 3, 4 morrendo. Que a Ciri passa a facada neles dormindo. E aí depois a gente vê mais alguns morrendo ali quando tá enfrentando os basiliscos. Aí a gente fica tipo, não vai sobrar ninguém não, assim. É algo que eu acho que é realmente tenso. E eu não lembro se mas acho que nenhum dos bruxos que a gente mais teve aparições, mais teve um convívio ali, realmente morreu. Mas eu acho que a gente, mesmo assim, a gente ainda acaba sentindo um pouco ali da dor do Vizimir, né? O Vizimir é um pai para esses bruxos e ele acaba perdendo muitos filhos ali. Então, eu acho que também tivemos um crescimento muito legal da Yennefer ao longo da temporada. A gente foi mostrando esse crescimento dela e foi mostrando também o que move o Geralt, né? Ele tem certos códigos de honra muito estritos, por assim dizer, e que são baseados no próprio Vesemir. Então, eu acho que a gente foi sendo apresentado coisas muito interessantes ali e a gente acaba prevendo muitas coisas que são interessantes ali. Eu acho que essa revelação do pai da Ciri é uma revelação que deve ter sido bem legal, assim, para muitas pessoas, embora para mim, que já joguei o The Witcher 3, não foi uma revelação, realmente uma revelação, porque eu já sabia. O The Witcher 3 já acontece. Eu acho que quem escutou nosso primeiro episódio também, falando sobre o The Witcher, o Encrenca tinha falado sobre isso também, como o pai da Ciri era o imperador, então acho que não foi surpresa. Mas eu acho que pro resto das pessoas que ainda não conheciam isso, acho que deve ter sido algo legal, não deve ser algo que as pessoas esperassem, né? Então acho que não só teve outras surpresas ali que eu acho que foram legais, então acho que eu também vou dar nota 9 pra série. Uma coisa também que me deixa gosto muito do clima da série, né? Toda essa fotografia meio dark e mesmo assim ainda tem uma beleza surpreendente, assim, por trás. Tem vários momentos que mostra certos cenários, assim, ainda mais que tem muitos cenários da natureza, né? É uma série basicamente, vamos dizer assim, medieval, né? Então tem muito natureza, muitos elementos naturais ali que são muito bonitos, muitas vezes. Dessa vez facilitaram aí, não precisei usar a calculadora. A média ficou em 9. Então, uma média bacana. Acho que não é a mais alta, mas
É uma série que todos os episódios tiveram várias coisas, várias tramas. Tanto que eu e o Fink, né, a gente, junto com a Bia, a gente assistiu quase de uma lapada, né? A gente pegou um final de semana e começou assistindo os episódios e foi indo até que conseguimos terminar. A gente assistiu na pata, a gente assistiu no sábado. Acho que a série saiu no sábado, a gente assistiu no sábado. Acho que foi só um dia só, né? Então foi uma lapada, a gente assistiu, foi bacana. Deu pra curtir bastante. Uma série que até agora não vi ninguém falando mal. E se eu ver alguém falando mal, vou dar-lhe porrada. Brincadeiras à parte. Oi, Thomas. Xingar muito no Twitter. Uma série que foi bacana, gostamos, demos nota alta. Caro ouvinte, espero que você tenha gostado do episódio. Espero que você esteja bem, assim como seus familiares. Tchau, tchau, Wakanda Forever. Como deve ser. A vida seja longa e sua morte seja rápida. Bye, bye.